Noite. No Rio de Janeiro, uma mãe de santo está sendo investigada pela morte misteriosa de 10 policiais militares. Coincidência ou um caso que a fé não explica? Uma mãe de santo da Cidade de Deus perdeu o filho inocente para 12 policiais corruptos. A investigação foi arquivada em 48 horas. Mas quando você pede justiça a Ogum, o orixá guerreiro não arquiva nada. Em 6 meses, os 12 PMs caíram. Todos em operações. Todos com a mesma arma que usaram para matar o menino. A polícia chamou de coincidência. A comunidade sabia a verdade. Foi trabalho de santo. Nome: Maria José da Silva, conhecida por todos como Mãe Pretinha. 58 anos em 2023, quando tudo começou. Mãe de santo há mais de 30 anos, zeladora de um terreiro pequeno, mas profundamente respeitado na Cidade de Deus, Rio de Janeiro. Não era daqueles terreiros grandes, cheios de luxo e fama. Era uma casa simples, pintada de branco e azul, com um quintal onde cresciam as plantas sagradas: espada de Ogum, aroeira, guiné, arruda, comigo ninguém pode. Um altar humilde, mas poderoso, onde orixás eram cultuados com devoção verdadeira, não com pompa vazia. Mãe Pretinha era conhecida na comunidade por fazer trabalhos de proteção, cura, abertura de caminho. Gente desempregada batendo na porta dela pedindo ebó para conseguir trabalho. Mulheres vítimas de violência doméstica buscando banho de descarrego. Jovens querendo proteção contra balas perdidas, contra o fascínio do tráfico. Ela atendia a todos com paciência, cobrando pouco ou nada de quem não tinha. Sua reputação era tão sólida que até traficantes da área respeitavam. Mãe Pretinha é neutra, era o que se dizia. Ela não mexe com boca, não mexe com polícia, só ajuda quem precisa. E durante 3 décadas, foi exatamente isso que ela fez. Nunca em toda sua vida espiritual havia feito trabalho para o mal, só para o bem. Até aquela noite de março de 2023, nascida em 1965, bem na época em que a Cidade de Deus estava sendo fundada como conjunto habitacional para abrigar removidos de outras favelas cariocas, Maria José cresceu vendo a comunidade se transformar. Sua mãe, Dona Isaura, era benzedeira respeitada, conhecida por curar quebranto, mal-olhado, espinhela caída. Sua avó paterna era Ialorixá de um terreiro tradicional de candomblé em Madureira. Desde criança, Maria José estava cercada pelo sagrado. Via incorporações, ouvia pontos cantados, participava de festas de santo, aprendia sobre ervas, banhos, rezas, oferendas. Aos 12 anos teve sua primeira incorporação. Foi durante uma festa de Iansã no terreiro da avó. Sentiu um vento forte dentro do peito. Os olhos viraram. E quando voltou a si, estavam dizendo que Iansã havia dançado através dela por 15 minutos. A menina assustada se tornou Iaô iniciada aos 16 anos. Passou por todos os estágios da religião com seriedade e dedicação. Aos 28, abriu seu próprio terreiro na Cidade de Deus, já casada e com filhos. Jorge Silva, seu marido, era segurança de escola municipal. Homem trabalhador, honesto, que respeitava a religião da esposa mesmo não sendo iniciado. Tiveram 3 filhos. Ana, a mais velha, que virou enfermeira. Júlio, o do meio, que trabalha em supermercado. E Rafael, o caçula, nascido em 1995. Rafael era a luz dos olhos de Mãe Pretinha. Menino inteligente, sensível, que cresceu frequentando o terreiro, respeitando os orixás, ajudando a mãe nas festas e obrigações. Quando fez 18 anos, decidiu estudar serviço social. Queria ajudar a comunidade, queria tirar jovens do caminho do crime. Queria provar que filho de favelado pode ser doutor, pode ser agente de mudança. Formou-se aos 23. Começou a trabalhar numa ONG que fazia exatamente isso. Resgate de jovens em situação de risco. Aos 28 anos, estava noivo de Jéssica, uma professora da rede pública. Ela estava grávida de 5 meses. Rafael não cabia em si de alegria. «Mãe, a senhora vai ver», dizia ele sorrindo. «Vou criar meu filho aqui na CDD, mas ele vai ter oportunidade. Vai estudar. Vai ser livre. A senhora vai ser vó de um menino que vai mudar o mundo». Jorge, o marido de Mãe Pretinha, morreu de infarto fulminante em 2018.
Ela ficou viúva aos 53 anos, mas não parou. Continuou tocando o terreiro sozinha, criando a neta mais velha que a filha Ana havia deixado aos seus cuidados, atendendo a comunidade. O terreiro era sua vida, os orixás eram sua família. E Rafael, seu caçula, era sua esperança de que dias melhores viriam. Até a noite de 14 de março de 2023. Uma terça-feira comum. Rafael saiu do trabalho na ONG às 7 da noite, mochila nas costas cheia de documentos, propostas de projetos, fichas de atendimento. Ia a pé para casa, como sempre fazia. 10 minutos de caminhada. A cidade de Deus estava agitada naquela noite. Operação policial em andamento. Viaturas circulando, helicópteros sobrevoando, tiros ocasionais ecoando entre os becos. Rafael sabia que em noite de operação, o melhor era ficar em casa. Mas precisava voltar. Jéssica estava esperando. O jantar já devia estar pronto. Foi abordado por 12 policiais militares numa esquina, PMs do batalhão local, mas não eram quaisquer policiais. Eram o bonde, como a comunidade chamava. Grupo de 12 PMs corruptos, conhecidos por extorsão, execução sumária e envolvimento com milícia. Liderados pelo sargento Carvalho, homem de 42 anos, careca, olhos frios, voz grossa. Ao lado dele estavam Cabo Martins, soldado André, soldado Bruninho, soldado Kleber, Cabo Renan, soldado Tiago, soldado Fernandinho, Cabo Júnior, soldado Marcão, soldado Rodrigo, soldado Paulinho. 12 homens armados, fardados, protegidos pela lei, mas que usavam a farda para semear terror. Encostaram Rafael na parede, mochila no chão, mãos na cabeça, revista violenta, agressiva. Rafael tentou explicar. Sou assistente social, trabalho na ONG aqui perto. Tô voltando para casa. Minha noiva tá grávida me esperando. Mostrou a identidade, mostrou a carteira de trabalho, mostrou até foto de Jéssica grávida na carteira. O sargento Carvalho olhou tudo com desdém. Traficante sempre tem desculpa boa, né, parceiro? Sempre tem historinha para contar. Rafael sentiu o medo subindo pela espinha, mas manteve a calma. Eu não sou traficante, senhor. Minha mãe é Mãe Pretinha, todo mundo conhece aqui. Ela tem terreiro na rua de cima. Pode perguntar para qualquer um. Carvalho deu risada. Macumbeira não salva bandido, não. E olha só, que conveniente. Mochila cheia de papel. Deve ser anotação de boca, né? Contabilidade do tráfico. Arrastaram Rafael para um beco escuro. Longe das câmeras, longe das testemunhas que pudessem falar. 6 dos 12 seguraram, enquanto os outros espancavam. Socos no rosto, chutes nas costelas, joelhadas no estômago. Rafael gritava, implorava, tentava se proteger. Sou inocente! Pelo amor de Deus, eu trabalho com crianças. Tenho um filho chegando. Mas para homens que já haviam matado dezenas, gritos não significavam nada. O Cabo Martins enfiou o cano da pistola na boca de Rafael. Cala a boca, vagabundo. Aqui quem manda somos nós. O soldado Bruninho foi até a viatura, voltou com uma pistola velha e 3 trouxinhas de cocaína. Plantou ao lado de Rafael caído no chão. Pronto, agora virou traficante armado. Pode executar. 3 tiros, peito, barriga, cabeça. Rafael parou de se mexer. Sangue escorrendo pelo chão irregular do beco. 28 anos. Noivo. Pai de um filho que nunca conheceria. Assistente social que nunca executou crime algum. Morto por 12 homens que deveriam proteger. Carvalho ligou para o BOPE. Temos confronto com traficante armado aqui na CDD. Elemento alvejado, não resiste. Apreendemos arma e droga. Tá tudo certo. Chamaram a perícia. Forjaram a cena. Quando outros policiais chegaram, tudo indicava legítima defesa. Auto de resistência. Mais um bandido a menos. Estatística. 3 horas da manhã. Batida forte na porta de Mãe Pretinha. Ela acordou sobressaltada, coração já apertado. Pressentimento ruim desde mais cedo. Abriu a porta. 2 policiais que não faziam parte do bonde. Dona Maria José da Silva, mãe do Rafael Silva. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Sou eu. O que aconteceu? Senhora, lamentamos informar que seu filho foi morto em confronto com a polícia durante a operação na Cidade de Deus. Ele estava armado e reagiu à abordagem.
Foi alvejado e não resistiu. O corpo está no IML de triagem. As palavras não faziam sentido. Rafael, armado, confronto, impossível. Seu filho nunca pegou em arma na vida. Nunca se envolveu com crime. Trabalhava salvando vidas, não tirando. No IML, mãe Pretinha viu o corpo. 3 tiros. Rosto desfigurado pelo tiro na cabeça. Marcas de espancamento por todo o corpo. Costelas quebradas. Jéssica, a noiva grávida, desmaiou ao ver a cena. Ana, a filha mais velha de mãe Pretinha, segurou a mãe que ameaçava desabar. Mas mãe Pretinha não caiu. Ficou em pé, olhos fixos no corpo do filho, sem derramar uma lágrima. "Onde está a arma que acharam com ele?" perguntou ao legista. "Apreendida como evidência pela polícia", foi a resposta. Ela assentiu devagar. "Meu filho nunca teve arma. Nunca. Isso foi execução." O legista baixou os olhos constrangido. "Sinto muito, senhora. Não posso fazer nada. O laudo vai sair como morte em confronto. É o protocolo. O caso foi registrado. Inquérito aberto. E arquivado em 48 horas. Delegado responsável. Morte em confronto, legítima defesa policial. Todos os procedimentos foram seguidos corretamente. Testemunhas? Nenhuma. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Medo. A comunidade inteira sabia que havia sido execução. Todos conheciam Rafael. Todos sabiam que ele era trabalhador, honesto, dedicado. Mas ninguém tinha coragem de falar contra 12 PMs armados e perigosos. A Corregedoria da Polícia Militar foi acionada pela família. Investigação sumária. Conclusão: auto de resistência legítimo. Caso encerrado. O velório de Rafael aconteceu na comunidade. Caixão aberto. Corpo reconstruído pelo trabalho do IML. Mas as marcas da violência ainda visíveis. Centenas de pessoas passaram para dar o último adeus. Colegas da ONG, crianças que ele ajudava, vizinhos, amigos. Jéssica, grávida de 5 meses, chorava debruçada no caixão. Ele nem vai conhecer o filho, mãe Pretinha. Nem vai conhecer. Mãe Pretinha estava sentada ao lado do caixão, vestida de branco, contas de Oxalá no pescoço, olhos secos, rosto de pedra. Não chorava, não falava, apenas olhava. E então os 12 PMs passaram pela rua. De viatura. Devagar. Sargento Carvalho no volante buzinando. Provocação. "Mais um bandido que não vai dar trabalho", gritou alguém de dentro da viatura. Risos. A viatura acelerou e sumiu na esquina. A comunidade inteira ouviu. Ficaram em silêncio, olhando para a mãe Pretinha, esperando alguma reação. Ela não se moveu. Apenas continuou olhando para o rosto do filho morto. Naquela noite, após o enterro, mãe Pretinha voltou para casa. Mandou todos embora. Trancou-se no terreiro. Acendeu uma vela vermelha e uma vela branca. As cores de Ogum. Ogum, orixá da guerra, da justiça, do ferro, das armas, senhor dos caminhos e da ordem. Pegou os búzios sagrados com mãos que tremiam. Jogou. Os búzios caíram formando Odi. Caminho fechado. Traição. Morte injusta. Necessidade de vingança. Confirmação do que ela já sabia. Seu filho foi assassinado. E a justiça dos homens havia falhado. Mãe Pretinha ajoelhou diante do altar de Ogum. A espada de metal cravada na terra. As oferendas antigas ainda ali. Ogum, meu pai guerreiro, sussurrou, voz rouca de dor contida. Me dê forças. Me mostre o caminho. A justiça da terra falhou, mas a justiça do orixá não falha. Eu sei disso. O vento entrou pela janela, apagando todas as velas do terreiro. Silêncio absoluto. E então, uma por uma, as velas se reacenderam sozinhas. Chamas fortes, firmes, vermelhas como sangue. A espada de Ogum no altar vibrou, emitindo um som metálico baixo. Sinal claro. Ogum havia escutado. Ogum havia respondido. 12 homens, disse mãe Pretinha em voz alta, agora firme. 12 mortes, Ogum não falha. Ogum não esquece. Se o Senhor me der força, eu prometo 7 anos servindo só o Senhor. 7 anos sem fazer trabalho para mais ninguém. Só Ogum. Mas esses 12 têm que cair. Um por um. Todos.
O vento soprou novamente, mais forte. Todas as velas apagaram de uma vez. Quando Mãe Pretinha as reacendeu, com mãos firmes agora, ela sabia. O pacto estava feito. Ogum havia aceitado. Passou os 7 dias seguintes em reclusão espiritual. Banhos de folhas de Ogum. Espada de Ogum, aroeira, pinhão roxo, comigo ninguém pode. 3 banhos por dia. Jejum de carne. Apenas água, frutas e inhame. Preparou uma oferenda grande. 7 galos vermelhos. 7 garrafas de cachaça. 7 charutos. Hausse, pregos, correntes, facas. Levou tudo para uma encruzilhada de 4 caminhos no limite entre a Cidade de Deus e Jacarepaguá. 6 da manhã de uma segunda-feira. Hora de Ogum. Riscou pemba vermelha no asfalto, traçando o ponto de Ogum guerreiro. Colocou as oferendas. Acendeu as velas, cantou o ponto. Ogum é de lei. Ogum é justiça. Quem matou vai pagar. Quem matou vai pagar. E então, pela primeira vez em 15 anos, Ogum incorporou nela. Corpo rígido, postura ereta, militar. Voz grossa, masculina, que não era a dela. Todos vão cair, filha, disse a voz de Ogum através dela, um por um. Como caem guerreiros covardes diante do Senhor da guerra. Nenhum escapará. A desincorporação veio devagar. Quando Mãe Pretinha voltou a si, o sol já estava alto. As oferendas tinham sido aceitas. Não sobrou nada, nem penas dos galos. Sinal de que Ogum havia levado tudo. Durante as semanas seguintes, Mãe Pretinha investigou discretamente. Conversou com pessoas da comunidade que sabiam coisas, mas não falavam por medo. Descobriu os nomes completos dos 12. Sargento Marcos Carvalho, Cabo Antônio Martins, Soldado André Luiz Costa, Soldado Bruno Silva, o Bruninho, Soldado Kleber Rocha, Cabo Renan Souza, Soldado Tiago Mendes, Soldado Fernando Alves, o Fernandinho, Cabo Júnior Oliveira, Soldado Marco Antônio Santos, o Marcão, Soldado Rodrigo Pereira, Soldado Paulo Henrique, o Paulinho. Anotou endereços, escalas de trabalho, rotinas, hábitos, tudo. A primeira execução espiritual foi direcionada ao soldado Paulinho, o mais novo do grupo, 23 anos, recém-formado. Entrou no bonde porque os outros o cooptaram. Mãe Pretinha não sentiu pena. Puxou o gatilho igual aos outros, fez um boneco de pano. Escreveu o nome completo de Paulinho num papel, colocou dentro do boneco, cravou 7 pregos no boneco, cada um representando um dia até a queda. Enterrou o boneco no cemitério de Inhaúma, no túmulo de um guerreiro desconhecido. Acendeu 7 velas vermelhas. Deixou oferenda de cachaça e charuto. Em 7 dias o primeiro cai, disse ao orixá. Dia 7. Soldado Paulinho estava em operação de rotina na Cidade de Deus, junto com Cabo Renan, outro do bonde. Discussão sobre divisão de propina de boca de fumo que extorquiam. Começou pequeno. Foi escalando. Testemunhas disseram depois que parecia possessão. Paulinho, normalmente calmo, ficou transtornado. Olhos vermelhos, veias saltando. Gritava coisas sem sentido. Sacou a arma para Renan. Renan sacou de volta. Tiros. 3 disparos acertaram Paulinho. Peito, barriga, cabeça. Exatamente como Rafael. Paulinho caiu morto ali mesmo. Renan, em choque, não conseguia explicar o que tinha acontecido. Foi registrado como acidente em operação. Morte em confronto interno. Perícia confirmou legítima defesa. Mãe Pretinha soube da notícia no mesmo dia. Riscou o primeiro nome da lista. 1. Faltam 11. No velório de Paulinho, ela passou de longe, usando óculos escuros, lenço na cabeça. Ninguém a reconheceu. Parou por alguns segundos. Olhou o caixão de longe, sussurrou. Ogum cobrou. E foi embora. 15 dias depois, soldado Marcão foi o segundo. Mãe Pretinha preparou trabalho diferente. Pegou foto de Marcão que conseguiu através de perfil público dele nas redes sociais. Rasgou em 7 pedaços. Enterrou num formigueiro grande junto com pólvora. Fez oferenda. Marcão estava em casa limpando a pistola calibre 40 que usava em serviço. Arma que ele conhecia há anos. Procedimento que fazia toda semana. A arma disparou sozinha. Tiro no próprio peito. A esposa encontrou o corpo minutos depois.
Ele nunca foi descuidado, chorava ela para os investigadores. Nunca. Aquilo foi impossível. Mas a perícia concluiu. Limpeza de arma, acidente doméstico. Mais um PM morto em circunstância trágica. 2 em um mês. O bonde começou a ficar nervoso. 2 mortos em menos de 30 dias. Carvalho, o líder, reuniu os outros. Tá acontecendo muita merda. Vocês viram? Paulinho e Marcão, vocês acham que é o quê? Cabo Martins, supersticioso, falou o que todos estavam pensando, mas ninguém queria dizer. A macumbeira, sargento. A mãe do moleque que a gente matou. Ela é mãe de santo. Todo mundo sabe. Carvalho deu risada nervosa. Deixa de ser idiota, Martins. Macumba não mata ninguém, foi azar. Coincidência. Mas a voz dele não tinha convicção. Alguns dos PMs, por conta própria, procuraram proteção espiritual. Foram em terreiros, pediram trabalho de defesa, banhos, guias. Mãe Pretinha descobriu. Fez trabalho de quebra de proteção. Ebó com galinha preta quebrando as guias deles espiritualmente. Terceira morte. Soldado Rodrigo. Mãe Pretinha fez oferenda forte. Incorporou Ogum completamente. Cravou uma espada nova na terra do terreiro. Este vai cair em operação, disse Ogum através dela, e vai ser bala de bandido, como ele merece. Rodrigo estava em operação falsa, na verdade extorsão a uma boca de fumo, junto com outros do bonde. Mas naquela noite, facção rival atacou. Tiroteio real. Rodrigo levou um tiro na cabeça. Morreu na hora. A PM registrou como confronto heróico. Policial morto em combate a traficantes. Velório com honras. Bandeira sobre o caixão. Hino tocando. Mãe Pretinha não foi ver esse. Apenas riscou o terceiro nome. 3 caídos, 9 restantes. A comunidade inteira da Cidade de Deus começou a falar. Mãe Pretinha tá trabalhando. Ogum tá cobrando. Os PMs que mataram o Rafael tão caindo. Um por um. Ninguém falava alto. Ninguém falava na frente de polícia. Mas todo mundo sabia. E todos aprovavam em silêncio. Rafael era inocente. Os 12 eram culpados. Ogum estava fazendo justiça. E você, se 12 policiais tivessem executado seu filho inocente, plantado arma e droga, forjado um auto de resistência, e a justiça tivesse arquivado tudo em 48 horas, você teria coragem de acender aquelas velas para Ogum? De fazer aquela oferenda sabendo que não tem volta? Comenta aí. Acenderia ou não acenderia? Porque o que vem agora é o momento onde Mãe Pretinha para de ser apenas mãe de santo e vira instrumento de guerra de Ogum. E os 9 PMs que ainda estão vivos vão descobrir que no terreiro da justiça não existe perdão. Não existe misericórdia. Só existe o pagamento. E a dívida deles está longe de ser quitada. Soldado Fernandinho foi o quarto a cair. O bonde, agora reduzido a 9 homens, estava oficialmente apavorado. Contrataram um pai de santo em Duque de Caxias para fazer proteção espiritual, trabalho completo, banhos, guias consagradas, firmeza de Exu para barrar qualquer demanda enviada contra eles. Pagaram caro, acharam que estariam seguros. Não estavam. Mãe Pretinha descobriu através da rede invisível de informação que conecta todos os terreiros. Quando um trabalho é feito, outros zeladores sentem. E muitos, sabendo da história de Rafael, não tinham simpatia pelo bonde. Um pai de santo amigo avisou Mãe Pretinha. Eles fizeram proteção, irmã. Mas se você quiser, eu te ensino a quebrar. Ela agradeceu. Não precisava de ensinamento. Sabia exatamente o que fazer. Fez ebó de quebra de proteção. Pegou as guias que os PMs haviam recebido, conseguiu através de mulher de um deles que frequentava seu terreiro secretamente. Aterrorizada com o que o marido tinha feito, quebrou as guias ritualmente, galinha preta sacrificada, pemba riscada ao contrário, oferenda a Exu tranca-rua para bloquear qualquer proteção que eles tivessem. Levou tudo para o cemitério à meia-noite. Quando voltou, sabia que a proteção deles tinha sido anulada. Estavam expostos novamente. Fernandinho estava em perseguição de moto. Bandido fugindo, ele atrás, sirene ligada, adrenalina alta. Curva simples que ele já tinha feito 1000 vezes. Perdeu o controle. Testemunhas disseram que parecia que alguém tinha puxado o guidão. A moto derrapou,
Bateu no poste a 80 km por hora. Fernandinho foi arremessado. O capacete saiu voando, falha inexplicável na trava. Crânio esmagado contra o asfalto. Morte instantânea. A PM registrou como acidente em serviço. Perseguição de alto risco. Fatalidade. 4 mortos. 8 vivos. As mortes 5, 6 e 7 vieram em sequência rápida. Mãe Pretinha havia intensificado os trabalhos. Passava noites inteiras no terreiro, incorporada, preparando oferendas, direcionando a ira de Ogum. Cabo Júnior foi o 5º. Envenenamento por comida estragada durante a operação. Comprou marmita num ponto que sempre comprava. Comida estava normal na aparência, mas horas depois, infecção generalizada fulminante. Morreu em 3 dias de agonia no hospital. Médicos não conseguiram identificar a bactéria. Mãe Pretinha tinha feito trabalho com comida podre, terra de cemitério, ervas que apodrecem. O corpo de Júnior apodreceu de dentro para fora. Soldado Tiago foi o 6º. Afogamento. Caiu no canal da Cidade de Deus durante perseguição a pé. A água tinha apenas 1 metro de profundidade. Impossível afogar ali. Qualquer pessoa conseguiria ficar em pé. Mas Tiago submergiu e não conseguiu mais levantar. Testemunhas pularam para salvar. Quando o tiraram, já estava morto. Água nos pulmões. Afogamento em água rasa. A perícia não conseguiu explicar. Mãe Pretinha tinha feito oferenda no rio. Água do mar misturada com água doce, ervas de Iemanjá e Oxum, pedindo que as águas levassem aquele homem. E levaram. Cabo Renan, o 7º, morreu pelas mãos do soldado André. Ambos do bonde. Discussão violenta sobre dinheiro de propina. Começou com empurrões. Escalou para socos. André sacou a arma, Renan sacou também. Tiros. Renan caiu com 3 balas no peito. André ficou em estado de choque, tremendo, repetindo: "Não sei o que deu em mim. Não sei o que deu em mim." Foi preso, mas liberado depois. Legítima defesa durante briga. Mãe Pretinha tinha feito trabalho amarrando 2 bonecos, representando os 2, com espinhos entre eles, pólvora, pimenta. Fez com que se destruíssem mutuamente. 7 mortos, 5 vivos. A Corregedoria da Polícia Militar finalmente percebeu o padrão. 7 mortes do mesmo batalhão em 4 meses, todas envolvendo integrantes do mesmo grupo de PMs. Investigação interna foi aberta. Começaram a vasculhar as operações do bonde. Descobriram extorsões, execuções anteriores, ligações com milícia. Perceberam que aquele grupo era podre, mas não conseguiam explicar a sequência de mortes. Estatisticamente impossível. Um investigador da Corregedoria, homem mais velho, cansado, disse em reunião fechada: "Tem macumba nisso. Eu sei que parece loucura, mas tem." Os mais jovens riram. O comandante mandou focar em evidências concretas, não em superstição. Mas a dúvida estava plantada. Os 5 PMs restantes estavam destruídos psicologicamente. Sargento Carvalho, o líder, estava irreconhecível. Perdera 15 quilos, não dormia direito, bebia pesado. Cabo Martins desenvolvia tiques nervosos, olhando para os lados o tempo todo, esperando a morte chegar. Soldado André, que havia matado Renan, vivia atormentado por pesadelos. Soldado Kleber e soldado Bruninho não saíam mais sozinhos, sempre juntos, como se isso fosse protegê-los. Carvalho reuniu os 4 restantes numa casa abandonada. "Precisamos matar a macumbeira. É a única forma de parar isso." Martins balançou a cabeça. "Tu é louco, Carvalho? Matar ela vai piorar 1000 vezes. Isso vai virar guerra espiritual que a gente não tem como vencer. A gente já está perdendo. 7 dos nossos caíram." 7. André, ainda traumatizado, concordou. "A gente devia pedir perdão. Ir no terreiro dela, ajoelhar, implorar." Carvalho cuspiu no chão. "Eu não ajoelho para macumbeira nenhuma. Vou é acabar com ela." Mas não teve coragem de ir sozinho. Decidiu que pediriam transferência, sair da Cidade de Deus. Ir para outros batalhões, outras cidades. Fugir. Mas Ogum não aceita fuga. Soldado Kleber foi transferido para Niterói. Primeiro dia no novo batalhão. Tudo parecendo dar certo. Longe da Cidade de Deus. Longe de Mãe Pretinha. Pensou que estava seguro.
No final do expediente, foi limpar a arma. Procedimento de rotina. A pistola disparou sozinha. Tiro na garganta. Sangrou por 4 minutos, sozinho no vestiário, tentando pedir socorro, mas sem conseguir emitir som. Quando o encontraram, já estava morto, deitado numa poça de sangue. Mãe Pretinha estava no terreiro no exato momento, incorporada. Quando o desincorporou, disse apenas: "Ele tentou fugir. Ogum alcançou mesmo assim. Soldado André foi o 9º. Tentou fugir para o interior de São Paulo. Pediu demissão da PM. Saiu do Rio de Janeiro de madrugada, carro cheio de malas, sem avisar ninguém. Na Via Dutra, altura de Resende, um caminhão invadiu a pista. Testemunhas disseram que o motorista estava gritando que tinha perdido o controle do volante. O caminhão esmagou a viatura de André completamente. Morte instantânea. Corpo precisou ser identificado por DNA. O motorista do caminhão, em choque, repetia: "Não fui eu, não fui eu." O volante girou sozinho. Mãe Pretinha tinha feito oferenda numa estrada de terra, cruzeiro de encruzilhada, pedindo a Ogum que barrasse a fuga. Ogum barrou. 9 caídos, 3 restantes. Sargento Carvalho, Cabo Martins, Soldado Bruninho, os 3 principais. Carvalho, o líder que deu a ordem. Martins, o atirador que puxou o gatilho. Bruninho, quem plantou a arma e a droga. Mãe Pretinha sabia que esses 3 precisavam de trabalho especial. Não podia ser morte rápida, não podia ser acidental. Tinha que ser morte onde a justiça dos homens assistisse, onde ficasse claro que Ogum tinha vencido. Passou 7 dias em reclusão total, trancou o terreiro. Avisou a família que não era para ninguém entrar. Banhos de Ogum 3 vezes ao dia. Jejum completo de carne e apenas frutas e água. Preparou a maior oferenda que já tinha feito em toda a vida. 7 galos vermelhos, 7 garrafas de cachaça da melhor, 7 maços de charuto cubano, uma espada nova, comprada especialmente, aço reluzente. Levou tudo para a mesma encruzilhada onde tinha começado, 6 meses atrás. Montou o trabalho com precisão cirúrgica. Riscou pemba vermelha formando estrela de 7 pontas. Colocou cada elemento no lugar certo. Acendeu 21 velas vermelhas. Começou a cantar: "Ogum de Lê, Ogum de Lá, Ogum de Lê, me ajude a guerrear." Voz forte, ecoando na madrugada silenciosa. E então, incorporou. Ogum desceu com força total. O corpo de Mãe Pretinha ficou rígido, postura ereta, voz grossa e poderosa que não era dela. "Os 3 últimos vão cair juntos", disse Ogum, "na mesma operação, com a justiça dos homens assistindo. Eles vão tentar fugir, vão tentar atirar. Mas as armas deles vão se voltar contra eles mesmos, porque guerreiro covarde não merece morte honrada. Merece morte vergonhosa." A incorporação durou horas. Quando Ogum finalmente partiu, o sol já estava nascendo. Mãe Pretinha caiu de joelhos, exausta. Estava feito. Restava apenas esperar. A Corregedoria da Polícia Militar, após meses de investigação, finalmente conseguiu provas concretas contra o bonde. Escutas telefônicas, depoimentos protegidos, evidências de execuções anteriores, conexões com milícia. Montaram operação para prender os 3 últimos integrantes. Mandado de prisão expedido. Carvalho, Martins e Bruninho estavam juntos num QG clandestino, que usavam. Casa abandonada em área afastada da Cidade de Deus. Receberam ligação avisando que a Corregedoria estava indo buscá-los. Pânico total. Carvalho pegou a pistola. "Não vou preso. Vou sair atirando. Morrer atirando é melhor que prisão." Martins e Bruninho, desesperados, concordaram. Melhor morrer como PM que apodrecer na cadeia. Quando a equipe da Corregedoria chegou, os 3 saíram atirando. Troca de tiros intensa. Mas algo começou a acontecer. Algo que nenhum dos policiais da Corregedoria conseguiu explicar depois. Sargento Carvalho estava atirando quando, de repente, virou a arma para a própria cabeça. Testemunhas disseram que parecia que alguém estava forçando o braço dele. Ele gritava, lutava contra a própria mão, mas a mão subia, encostava o cano na têmpora. "Mãe Pretinha", gritou ele. "Perdão, eu não queria. Foi ordem." "Perdão." E então puxou o gatilho. A cabeça explodiu. Corpo caiu no chão.
Morte instantânea. Cabo Martins viu o líder se matar. Entrou em pânico absoluto. Largou a arma. Tentou correr. Tropeçou em nada. Caiu de cara no chão de cimento. A arma que tinha largado disparou sozinha. Tiro pegou nas costas dele. Atravessou o pulmão, saiu pelo peito. Ficou agonizando, tossindo sangue, gritando: Ogum me perdoa, eu não sabia que ele era inocente. Levou 3 minutos para morrer. 3 minutos de agonia. Bruninho era o último. Cercado por policiais da corregedoria. Largou a arma, ajoelhou, mãos na cabeça. Chorava desesperado. Foi a gente que matou o Rafael. Confessou aos berros. Foi a gente, foi ordem do Carvalho. Eu só plantei a arma, só plantei, o menino era inocente. A gente sabia, confissão completa. Na frente de todos. Gravada pelas câmeras corporais. Prova definitiva. Levaram Bruninho algemado para o Camburão. Mas no meio do caminho para a delegacia, infarto fulminante. 29 anos, saudável, sem histórico cardíaco. Caiu no banco do Camburão, mão no peito, olhos arregalados. Morreu em menos de 1 minuto. Os 3 últimos, mortos, na mesma operação, na frente da corregedoria, com confissão gravada. Justiça humana e justiça divina se encontrando no mesmo momento. 12 nomes, todos caídos. A lista estava completa. No exato momento em que Bruninho teve o infarto, Mãe Pretinha estava no terreiro, incorporada desde a madrugada. Ogum desincorporou. Ela caiu de joelhos, corpo trêmulo, suor escorrendo, completamente exausta. Chorou. Pela primeira vez desde o enterro de Rafael, chorou. Lágrimas de dor, de alívio, de exaustão espiritual. Tá feito, meu filho, sussurrou olhando para a foto de Rafael no altar. Todos pagaram, os 12. Nenhum escapou. Ogum fez justiça. Jéssica, a ex-noiva de Rafael, chegou ao terreiro horas depois. Trazia Rafael Júnior, o filho de Rafael, agora com 7 meses de vida. Menino lindo, olhos do pai, sorriso da mãe. Vovó, conseguiu? Perguntou Jéssica, sabendo da resposta. Mãe Pretinha pegou o neto no colo. Ogum conseguiu, minha filha. Eu fui só o instrumento. Agora acabou. Não vai ter mais trabalho de morte. Nunca mais. Prometi 7 anos a Ogum. E vou cumprir. A investigação policial tentou entender as 12 mortes. Corregedoria produziu relatório extenso, todas ligadas ao bonde que executou Rafael Silva. Sequência de fatalidades estatisticamente impossível. Alguns investigadores mencionaram possibilidade de intervenção espiritual. Foram ridicularizados. O relatório oficial concluiu: sequência de mortes em serviço, acidentes e suicídios sem conexão comprovada entre si. Caso arquivado. Nenhuma investigação sobre Mãe Pretinha. Sem provas físicas, sem testemunhas, sem conexão material. Apenas sussurros. A cidade de Deus inteira sabia a verdade. Mãe Pretinha tinha feito justiça. Ogum tinha cobrado. Os 12 PMs que mataram Rafael tinham pagado. A história se espalhou pelas favelas do Rio. Virou lenda. Virou aviso. A mãe de santo que derrubou 12 PMs com oferenda a Ogum. Fila no terreiro dela dobrou. Pessoas pedindo proteção, justiça, vingança. Ela recusava trabalhos de vingança. Nunca mais, dizia. Fiz o que tinha que fazer, mas não faço mais. Ogum é justiça, não é matador de aluguel. Polícia na Cidade de Deus mudou de comportamento. PMs tinham medo de fazer execução na área. Mexeu com inocente na CDD, Mãe Pretinha vê. Era o que se dizia. Mesmo policiais que não acreditavam em macumba sentiam o peso da história. Crime na região diminuiu. Não porque bandidos tinham virado santos, mas porque até bandidos respeitavam o terreiro. Território neutro. Ogum protege. Mãe Pretinha, hoje com 60 anos, ainda é zeladora do mesmo terreiro. Rafael Júnior tem 2 anos agora, em dezembro de 2025. Passa metade do tempo com Jéssica, que casou de novo, e metade com a avó. Menino alegre, saudável, inteligente. Mãe Pretinha ensina: Ogum é justiça, meu neto. Mas só quando a justiça dos homens falha. Reza para que ele nunca precise fazer o que a avó fez. A espada de Ogum continua cravada na terra do terreiro.
Alguns dizem que nas manhãs de segunda-feira, quando o sol nasce vermelho, a espada brilha sozinha. É Ogum lembrando. A justiça dos homens pode falhar. Pode ser comprada, pode ser enganada, pode ser atrasada. Mas a justiça do orixá guerreiro nunca falha, nunca atrasa e nunca jamais esquece. E você, depois de conhecer toda essa história, Mãe Pretinha é o que na sua cabeça? Assassina que usou a fé para matar 12 homens? Ou mãe que buscou a única justiça que ainda existia depois que a lei falhou? Escreve uma palavra nos comentários. Justiça ou assassinato? Quero ler cada uma. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no Terreiro da Justiça, ativa o sininho. Toda semana tem história nova de quem pediu justiça ao axé e foi atendido. Que Ogum te proteja. Axé pra você. Até a próxima.